Olá, queridos alunos, você assistirá agora uma aula sobre sinalização celular. Essa aula é baseada nesse livro aqui, o Fundamentos da Biologia Celular. Um excelente livro que eu recomendo a compra. Essa aula é o capítulo 16 desse livro. Eu não tenho a mínima pretensão de dizer que com essa videoaula você não vai precisar ler o livro. Não, compre, estude, porque para aprender em profundidade vai ter que realmente pegar o livro e estudar. Mas essa aula vai ajudar você a entender esse livro. E mais, eu preparei para vocês esse material aqui, olha. Isso aqui está em tamanho A3, aqui está em tamanho A3, todo o esquema de sinalização celular, que é um assunto bastante complexo, tudo detalhado aqui, tudo com desenhos que eu mesmo fiz, não é escaneado do livro, é baseado no livro, mas os desenhos são meus, e baseado na aula que você vai assistir. Então, você vai aprender muito mais essa aula se você fizer esse trio. Você tem um livro, tem um vídeo e tem esse esquema aqui que é excelente quando você precisar ter uma compreensão das ideias principais de cada tópico desse assunto. As ideias principais que você tem que saber estão aqui. Na hora de uma prova, por exemplo, você ter esse material na mão para poder uma revisão, para relembrar rapidamente, vai ser excelente. Ah, mas como é que eu vou ter esse material? Ele está à disposição em PDF no meu site, por apenas R$10. Você sabe que eu sempre gravo aulas e disponibilizo aqui gratuitamente e elas continuarão sendo gratuitas. Mas muitos me perguntam por que eu não gravo mais aulas. É uma questão de tempo. Você estará contribuindo com R$10 apenas para que eu consiga ter mais tempo para gravar essas aulas e vai ganhar de brinde esse material aqui em PDF. Você vai receber isso aqui em PDF, em que você vai poder ter no seu celular, no seu tablet, no seu computador, as ideias principais sobre esse assunto que você verá agora. E você estará dando uma importante contribuição para que mais aulas sejam postadas aqui para você, sempre gratuitamente. Eu tenho certeza que quando você avaliar todo o trabalho que eu tive para montar essa aula, desenho por desenho, animação por animação, você vai ver que você está dando uma contribuição e, em troca, ainda está recebendo um brinde. Entre no meu site que está aparecendo aqui e vá no link Loja Virtual. Você entra no site e vai no link Loja Virtual. E lá em Loja Virtual você encomenda e já assim que pagar já recebe o e-mail com o link para baixar, para fazer o download desse material. É imediato. Você compra, baixa o material e já começa a assistir essa aula com o material em mão. Até mais, muito obrigado. Veja bem, primeira coisa, o assunto hoje é sinalização celular. O que é isso? Pessoal, a sinalização celular se refere ao fato de que toda célula recebe sinais do lado de fora, seja ela de um organismo uni ou pluricelular. Se você, por exemplo, pensar numa ameba, ela tem que perceber o alimento, ela tem que reconhecer o ambiente, ela tem que se defender. Então, ela recebe sinais vindos de fora. No seu corpo, as células se comunicam, elas mandam sinais umas para as outras. Então, a sinalização celular é uma parte importantíssima da vida de uma célula. E é sobre isso que nós vamos falar agora, desses sinais vindos de fora e como a célula reage a eles. O primeiro passo é você perceber que a célula faz uma transdução de sinais. O que é uma transdução? Ela converte um tipo de sinal em outro. É como se eu dissesse assim: a fotossíntese faz uma transdução de energia. Ou seja, a fotossíntese converte energia luminosa em energia química. Quando eu falo que a célula faz uma transdução de sinais, é porque ela recebe um sinal vindo do lado de fora e isso é convertido em outros tipos de sinais pelo lado de dentro. Dá uma olhada, olha essa imagem. Eu tenho aqui um sinal extracelular e aqui o receptor para ele. Primeira coisa importante que você está aprendendo. Para a célula reagir a um sinal, ela tem que ter um receptor para esse sinal. Então, ali está o sinal extracelular e o receptor. Quando esse sinal se liga ao receptor dele, ele aciona uma reação dentro da célula. E a célula pode produzir agora outros tipos de sinais, agora sinais intracelulares. É isso que nós estamos chamando de transdução de sinal.
A molécula do lado de fora está ali em pink, vamos dizer assim que a cor ali é pink, redondinha, é diferente do sinal que foi despertado do lado de dentro. Então a célula converteu um tipo de sinal em outro. Que sinais são esses? O que é que pode agir como um sinal dentro da célula? Veja bem, os sinais podem ser proteínas, o sinal pode ser peptídeo, o sinal pode ser aminoácido, o sinal pode ser um esteroide, o sinal pode ser um derivado de ácido graxo e o sinal pode inclusive ser um gás. Então, todo esse conjunto de moléculas pode agir como um sinal para a célula. Tudo bem? Então, o que foi que você aprendeu até agora? Que a célula recebe sinais do lado de fora. Para ela perceber esse sinal, ela tem que ter um receptor para ele, e isso desencadeia uma reação dentro da célula. E tem todo um conjunto de moléculas que pode agir como sinal. Eu quero agora falar com vocês 4 maneiras básicas, digamos assim, de funcionamento desses sinais. Porque os sinais podem funcionar a longas distâncias e a curtas distâncias. Vou começar pelo exemplo mais comum, um sinal que com certeza você conhece, que é o sinal hormonal. Veja, os hormônios são uma forma de sinalização à distância. Porque à medida que a vida evoluiu e os corpos foram ficando maiores, as células foram se afastando. Uma célula na sua cabeça está muito longe de uma célula no testículo, no ovário, mas elas precisam agir de forma coordenada para manter a sua saúde. Então, os hormônios são uma forma de sinalização à distância. Como isso funciona? Veja, eu tenho aqui essa imagem, está ali o sangue. As hemácias, inclusive, estão aí, passando pelo sangue, lindamente. Então, essa parte vermelha está representando um vaso sanguíneo. As células que vão produzir o hormônio são chamadas de células endócrinas. O hormônio vai ser o sinal. As células endócrinas, então, produzem hormônios e secretam esses hormônios no sangue. Veja que eles passaram sem interagir com célula nenhuma. Ele não interagiu com aquela célula azul. Então, aquela célula azul não é uma célula-alvo desse hormônio. Então, vamos entender. O hormônio é uma forma de comunicação à distância, porque como a célula endócrina joga hormônio no sangue, ele vai para o corpo todo. Mas você acabou de perceber que, apesar de ir para o corpo todo, ele não reage, ele não desencadeia uma ação em toda a célula. Tem células que não são alvo da testosterona, então a testosterona passa livremente. Agora, olhe de novo. A nossa célula endócrina agora vai liberar um hormônio, só que agora ele se liga à célula, porque agora ela tem um receptor para ele. Então, essa é a célula-alvo desse hormônio. Como eu já lhe disse, para o sinal ter uma ação na célula, o primeiro passo é a célula ter um receptor para esse sinal. Então, quando a célula tem um receptor para um hormônio, é porque ela é uma célula-alvo desse hormônio. Tudo bem? Então, o hormônio é um tipo de sinalização à distância, sinalização hormonal. Vamos agora ver um outro tipo de sinalização, chamada de sinalização parácrina. Na sinalização parácrina, a molécula sinal se difunde localmente, ou seja, ela vai agir nas células da vizinhança. Não é uma sinalização à distância, como foi a sinalização hormonal. Agora é uma sinalização para as células que estão ali na redondeza. Então, essa molécula sinal vai ser um mediador local. Como é que isso funciona? Vamos olhar o desenho. Eu tenho ali a célula que vai liberar a molécula sinal. E essa molécula sinal se encontra um receptor numa célula próxima. Veja, esse sinal não é lançado no sangue, nada disso. Ele vai agir nas células da redondeza. Isso é muito comum em processos de inflamação e cicatrização. E na inflamação e na cicatrização, isso é bem comum. Existe uma variação disso, que é quando a célula libera um sinal que age sobre ela mesma. Quando a célula libera um sinal que age sobre ela mesma, nós dizemos que é uma sinalização autócrina. Isso é comum, por exemplo, em células cancerosas.
É comum a célula cancerosa liberar um sinal que estimula ela mesma a fazer mitose. Então, ela vai fazendo uma mitose atrás da outra, que é a característica do câncer. Então, na sinalização autócrina, a célula libera um sinal que estimula a ela mesma. Na parácrina, libera um sinal que estimula as células da vizinhança. Já vimos a sinalização neuronal, já vimos a sinalização parácrina. Vamos agora ver a sinalização neuronal. Pessoal, o neurônio libera neurotransmissores. Veja, não é como no hormônio, que joga no sangue e se difunde amplamente. Mas o neurotransmissor também pode percorrer uma longa distância, porque ele passa por todo o axônio do neurônio. E tem neurônio que é enorme. Tem neurônio que começa na coluna vertebral e termina no pé. Então, um neurotransmissor pode também percorrer uma longa distância, mas não pelo sangue, pelo axônio do neurônio. Então, ele não é amplamente difundido como um hormônio. Ele não se difunde porque não vai para o sangue, mas pode percorrer uma longa distância. Ele vai ser entregado ali, ó, numa célula próxima. Olha lá, o neurotransmissor sai e já se liga um receptor de uma célula próxima que está ali na fenda sináptica. Então, é como se fosse uma entrega à mão, uma entrega ali numa célula próxima, mesmo que ele tenha percorrido uma longa distância pelo axônio. Bom, falta um último tipo de sinalização, que é a dependente de contato. Essa dependente de contato é a mais específica e de curto alcance, porque não há liberação de uma molécula sinal. O que acontece agora é que uma célula faz o contato físico com a outra. Então, por isso que é dependente de contato, não libera uma molécula sinal. Uma célula faz contato físico com a outra, daí o nome dependente de contato. Isso é muito comum no processo de diferenciação celular que ocorre no desenvolvimento embrionário. Por exemplo, suponha que cada quadrado desse represente uma célula e que só aquela célula do meio deva se diferenciar em um neurônio. Então, ela vai e se diferencia em uma célula nervosa. As outras não podem se diferenciar. E como é que ela evita que as outras se diferenciem? Na sinalização por contato. No que ela faz contato com as vizinhas não se diferenciam e permanecem sendo células epiteliais. Então, na sinalização dependente de contato, não há liberação de uma molécula sinal. Há um contato físico de uma célula com a outra. Vamos resumir esses tipos de sinalização? Vamos fechar o nosso raciocínio? Primeiro eu falei da sinalização hormonal, que é uma sinalização à distância, porque a célula libera o hormônio no sangue, o sangue leva para o corpo todo, mas lembre, ela age sobre toda a célula? Não, o hormônio só age na célula-alvo dele, que é aquela célula que tem um receptor para ele. Pessoal, nós podemos comparar a sinalização hormonal como rádio. O rádio, as ondas de rádio se difundem amplamente. Mas todo mundo vai ter acesso? Não, para ter acesso você tem que ter lá um radinho sintonizado naquele canal. É a mesma coisa. O sinal hormonal se difunde pelo corpo todo, mas só tem efeito em quem tiver um receptor para ele. Então, podemos comparar a sinalização hormonal com o rádio. Depois nós vimos a sinalização parácrina, em que uma célula libera um sinal que interage com células da vizinhança. Vamos pensar nessa aula. Digamos que você queira divulgar, olha, professor Dorival publicou uma nova aula. Se você divulgar isso pelo rádio, eu fico muito agradecido, inclusive, você está fazendo uma espécie de sinalização hormonal. Mas se ao invés de você divulgar essa aula pelo rádio, você grudar um panfleto no mural da cantina da sua faculdade, isso equivale a uma sinalização parácrina. Você está divulgando na vizinhança. Você botou um panfleto na cantina. Mas eu falei da autócrina, quando a célula envia um sinal para ela mesma. A autócrina pode ser comparada a você pegar o seu celular e escrever um lembrete para você mesmo. Então, você escrever um lembrete para si mesmo no celular
equivale a uma sinalização autócrina, em que a célula manda um sinal para ela mesma. E a sinalização neuronal? Na sinalização neuronal, lembre, o neurônio libera um neurotransmissor ali na fenda sináptica. Ele pode até ter percorrido uma longa distância pelo axônio, mas é uma entrega específica. Então você pode comparar isso a um telefonema ou a enviar um e-mail. A distância até que foi grande, mas foi uma coisa direcionada para aquela pessoa que você está telefonando ou mandando um e-mail. Nós tivemos ainda a sinalização por contato, em que uma célula faz contato físico com a outra. Você pode comparar isso a divulgar essa aula numa conversa olho no olho com alguém. Você encontrar com um colega e dizer, olha, o professor Dorival publicou uma aula. Isso equivaleria a uma sinalização dependente de contato. Tudo bem? Então veja, o que foi que você aprendeu até agora? As células recebem sinais vindos do lado de fora. O sinal só vai ter um efeito sobre a célula se ela tiver um receptor para ele. Vocês viram que essa sinalização pode ser hormonal, parácrina, autócrina, neuronal ou dependente de contato. Vamos em frente? Vamos em frente. Uma coisa interessante é que uma mesma molécula sinal pode ter efeitos diferentes dependendo de qual seja a célula que ela age. Por exemplo, a acetilcolina pode funcionar como um sinal, mas esse sinal, que é a acetilcolina no coração, fará o coração bater no ritmo menor. Ela reduz o ritmo cardíaco. A mesma acetilcolina na glândula salivar vai estimular a salivação. A mesma acetilcolina no músculo esquelético estimula a contração. Então veja, é um mesmo sinal, é a acetilcolina, não mudou. Mas dependendo de qual tecido, de qual célula seja o alvo, a mensagem que ela traz muda. Ou seja, a mensagem não está toda no sinal. A mensagem está no sinal e na célula que o recebe. Pense bem, na sua vida também é assim. Suponha que você veja uma placa escrito isso: proibido traje de banho. Ah, eu tenho certeza do que isso significa. Você não tem, porque depende do contexto. Se tiver escrito proibido traje de banho na entrada de um tribunal, você sabe que só pode entrar ali de calça, camisa, arrumadinho. Mas se tiver a mesma placa proibido traje de banho em uma praia de nudismo, significa que você não pode entrar nem de biquíni. Então veja que o sinal é o mesmo, proibido traje de banho, mas o que ele significa depende do contexto. É a mesma coisa com a célula. Então a acetilcolina não traz toda a mensagem. Se você perguntar assim, o que é que a acetilcolina vai fazer? Depende. A acetilcolina agora está no coração, ela está no músculo, ela está na glândula salivar. Dependendo de onde o sinal esteja, a mensagem vai mudar. Então, a mensagem depende do sinal e da célula, do sinal e do contexto. Tudo bem? Tá claro? Tá. Outra coisa. Você deve imaginar que uma célula do seu corpo não recebe só um sinal. Ela não vai receber só uma molécula sinal, ela pode receber mais de uma. E se ela pode receber mais de uma molécula sinal, significa que diferentes combinações de sinais vão gerar diferentes resultados. Olha aqui, vamos ver isso. Um pequeno número de sinais em diferentes combinações gera um controle complexo. Vamos dar uma olhada? Eu tenho aqui uma célula. Se ela recebe o sinal A e B, ela se mantém viva e nada mais. Essa outra célula recebeu A e B e C. Agora, com o sinal C, ela não só se mantém viva, ela ganha massa e se divide. Se ela receber o sinal A, B e D, ela agora sabe que precisa se diferenciar. Então, veja, diferentes combinações de sinais vão gerar diferentes resultados. Ah, e se uma célula não receber sinal nenhum? Pessoal, a maioria das células animais, quando não recebe sinal nenhum, se mata. Ela faz a chamada apoptose ou suicídio celular. Então, veja, claro que na complexidade do nosso corpo, a célula não vai receber só um sinal. Ela recebe vários. E esses sinais vão fazendo combinações que geram diferentes efeitos. Tudo bem?
Agora veja. Quando a célula recebe um sinal, eu lhe disse, ela vai ter uma reação. Essa reação ao sinal pode ser uma reação rápida ou pode ser uma reação lenta. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Repare bem. Eu tenho ali o receptor, chega a molécula sinal e desperta uma mudança no receptor. Então, o receptor, ao se ligar ao sinal, a ligação do sinal altera o receptor, ele manda a mensagem para dentro da célula. Isso vai alterar a maquinaria citoplasmática da célula. Tudo bem. Ou seja, isso vai alterar o comportamento da célula. Claro que o objetivo do sinal é alterar alguma coisa no comportamento da célula. Muito bem. Como é que isso pode ser rápido, de segundos a minutos? A resposta a um sinal será rápida se a chegada do sinal alterar o comportamento de uma proteína que já estava pronta. Ele altera a função de uma proteína, isso vai alterar a maquinaria citoplasmática, que por sua vez vai alterar o comportamento celular. É rápido porque a proteína já estava lá. A presença do sinal apenas alterou o funcionamento dessa proteína que já estava lá. Agora, o processo também pode ser lento, de minutos a horas. Quando é que ele vai ser lento? Ele vai ser lento se o sinal for estimular a transcrição de um gene em RNA mensageiro e sua tradução em uma proteína. Agora a proteína altera a maquinaria citoplasmática, alterando o comportamento celular. Então veja, o sinal vai ser rápido se ele provocar uma alteração em uma proteína que já estava pronta. Agora, se o sinal ainda for estimular a produção da proteína, a transcrição e a tradução, aí a resposta celular será mais lenta. Tem sinais que alteram o padrão de transcrição dos genes. A resposta fica mais lenta, porque ainda terá que transcrever e traduzir. Tudo bem? Tá claro? Tá. Você está vendo sempre ali a presença de um receptor. Tem a molécula sinal, mas tem um receptor. Vamos falar um pouquinho do receptor. Pessoal, a posição do receptor na célula-alvo vai depender da natureza química do sinal. Nesse desenho, de cara, já observe que tem receptores que estão na superfície, que estão na membrana plasmática, e tem receptores que estão dentro da célula. Veja, se a molécula sinal for hidrofílica, for polar, por exemplo, ou muito grande, ela não vai conseguir passar pela membrana. Lembre que a membrana, a bicamada lipídica, tem todo o interior apolar. Então, se a molécula for hidrofílica e não passar facilmente pela bicamada lipídica, olha lá, o receptor dela vai estar na membrana plasmática e ela vai se ligar ao receptor pelo lado de fora. Então, neste primeiro caso, a molécula sinal não entra na célula-alvo. Agora, se a molécula sinal for hidrofóbica, ela vai passar pela bicamada lipídica. Então, olha lá, o receptor dela estará dentro da célula. Então, pessoal, veja bem, repare. A posição do receptor depende do sinal passar ou não com facilidade pela bicamada lipídica. Se ele não passa pela bicamada lipídica, ele terá um receptor na superfície. E ele vai se ligar pelo lado de fora, não entra na célula-alvo. Se ele passa com facilidade pela bicamada lipídica, o seu receptor vai estar dentro da célula. Sabe, eu vou lhe dizer uma coisa. Alguns hormônios, por exemplo, são lipídicos, são esteroides, como a testosterona, como o cortisol. São hormônios de natureza lipídica, derivados do colesterol. Esses hormônios esteroides passam pela bicamada lipídica facilmente. Se esses hormônios passam fácil pela bicamada lipídica, o receptor para eles estará dentro da célula. Dê uma olhada. Eu tenho aqui a célula, tenho aqui o hormônio, tudo bem? O receptor dele não está na membrana, está lá dentro. Por que está lá dentro? Está lá dentro porque ele é lipídico, ele é hidrofóbico, ele vai passar com facilidade pela bicamada. Então, o hormônio passa pela bicamada e vai se encontrar com o receptor lá dentro. O interessante é que quando o hormônio se liga ao receptor, ele provoca uma alteração no formato,
na conformação do receptor. Olha lá, tudo bem? O receptor desses hormônios esteroides, então, agora se dirigem para o núcleo e vão agir no DNA, ativando ou inibindo a transcrição de genes. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos entender algumas coisas aqui. Primeiro, esses receptores que ativam ou inibem a transcrição de genes, eles são chamados de receptores nucleares. No meu exemplo aqui, eu botei o receptor esperando o sinal no citosol. Mas alguns desses receptores já estão dentro do núcleo. Não importa se ele está no núcleo ou no citosol. Se esse receptor, ao receber o sinal, ativa ou inibe a transcrição de genes, esses receptores serão chamados de receptores nucleares. Em segundo lugar, eu disse para vocês que o mesmo sinal pode ter efeitos diferentes em diferentes células. Ora, então um sinal desse não vai estimular os mesmos genes sempre. Dependendo do tipo de célula que ele esteja atuando, ele vai estimular ou inibir um conjunto diferente de genes. Não é sempre o mesmo gene, não importa qual seja a célula. Nós já vimos isso, que o mesmo sinal pode ter efeitos diferentes dependendo de qual seja a célula-alvo. Para você ver a importância disso, eu falei para vocês que a testosterona é um hormônio lipídico, que ele passa facilmente pela bicamada, encontra seu receptor do lado de dentro da célula. E a testosterona associada a seu receptor também vai estimular a transcrição de um determinado conjunto de genes. E é a presença de testosterona no desenvolvimento embrionário que vai levar à formação do corpo masculino. Existem casos raros de pessoas XY, mas que tem uma mutação genética e esse receptor para a testosterona não se encontra presente. Pessoal, se a pessoa não tiver o receptor para a testosterona, mesmo ela sendo XY, não será formado corpo masculino e nascerá uma menina XY. Claro que isso é muito raro, mas acontece. Isso demonstra a importância desses receptores. Quer dizer, XY tem a testosterona, mas não tem um receptor para testosterona, não aciona a formação do corpo masculino e acaba nascendo uma menina XY. Claro que haverá alguns problemas, não será tudo perfeitinho, mas nasce uma menina XY. Tudo bem? Um outro exemplo muito interessante de sinal que passa pela bicamada lipídica e encontra seu receptor dentro da célula é o óxido nítrico. O óxido nítrico é um gás. Pessoal, gases são apolares. Se gases são apolares, eles passam com facilidade pela bicamada. Eles passam facilmente pela bicamada e encontram seu receptor lá dentro. Vamos conversar um pouquinho sobre o óxido nítrico? Veja bem, ele é um vasodilatador. Dá uma olhada. Eu tenho ali o lúmen de um vaso sanguíneo, ou seja, a luz, a cavidade de um vaso sanguíneo. Bem, o vaso sanguíneo é envolvido por células endoteliais. E ali também tem a musculatura lisa que envolve um vaso sanguíneo. Eu vou ampliar. Suponha que eu tenha aqui a célula endotelial e a célula muscular lisa do vaso contraída. Existe ali em laranja um receptor e aqui um sinal que é a acetilcolina. A acetilcolina, então, vai se ligar a seu receptor. E isso desperta um sinal dentro da célula. Veja, a acetilcolina se ligou ao receptor, despertou um sinal. Esse sinal ativa uma enzima chamada de óxido nítrico sintase. Então, a chegada do sinal ativa a enzima óxido nítrico sintase. Essa enzima, por sua vez, pega o aminoácido arginina e, a partir da arginina, produz óxido nítrico. Então, vamos lá. A acetilcolina se ligou ao receptor e isso ativou a enzima óxido nítrico sintase e essa enzima, então, a partir do aminoácido arginina, produziu o óxido nítrico. Tudo bem? O óxido nítrico é um gás. Ele se difunde e chega até a célula muscular lisa. Lá, ele vai agir em uma enzima chamada guanilato ciclase.
Então, a célula endotelial do vaso produziu o óxido nítrico, que agora entra e ativa a enzima guanilato ciclase. E o que é que essa enzima ativada faz? Ela pega uma molécula chamada GTP e, a partir do GTP, ela produz GMP cíclico. Pessoal, o GMP cíclico, por sua vez, faz a célula muscular lisa relaxar. Vamos passo a passo. Está aí o desenho, presta atenção. Primeiro, veja bem, mais uma vez eu estou falando da acetilcolina. É mais um exemplo de que um mesmo sinal pode ter efeitos diferentes. Então, nesse caso, a da célula endotelial do vaso, a acetilcolina ativa a enzima óxido nítrico sintase. Essa enzima produz o óxido nítrico, que é um gás, então ele se difunde. Agora, ele não vai longe, não. Isso é uma sinalização parácrina na vizinhança. Ele não vai longe porque o óxido nítrico demora segundos no corpo humano. Então, a acetilcolina se ligou ao receptor, isso acionou a enzima óxido nítrico sintase, que produziu o óxido nítrico, que sai da célula endotelial e chega ali na vizinha, na célula muscular lisa. Na célula muscular lisa, ele ativa a enzima guanilato ciclase, que, por sua vez, produz o GMP cíclico. E o GMP cíclico faz a célula muscular lisa relaxar. Aí você se pergunta, para quê? Ora, digamos que eu tenho aqui o vaso com o músculo liso contraído, mas o vaso está todo contraído. Quando relaxa a célula muscular lisa, você aumenta o calibre do vaso, aumenta o fluxo sanguíneo. Pessoal, é isso que provoca a ereção peniana. O pênis fica ereto porque o sangue entra no corpo cavernoso e no corpo esponjoso. À medida que o sangue entra no corpo cavernoso e esponjoso, o pênis fica ereto. Então, é a liberação de óxido nítrico que faz os vasos abrirem e o sangue entrar no pênis. O Viagra, a ação do Viagra se baseia nisso. O Viagra inibe a enzima que degrada o GMP cíclico. No que o Viagra inibe a degradação de GMP cíclico, o GMP cíclico se mantém, a célula muscular lisa permanece relaxada, o vaso continua aberto, levando o sangue para o pênis. É assim que age o Viagra. Ele inibe a enzima que degrada o GMP cíclico. Aí mantém o músculo relaxado, o vaso com calibre maior e o sangue entrando no pênis. Como nós já tivemos muitas informações, vamos fazer um resumo do que você aprendeu até agora. Você aprendeu que células fazem uma transdução de sinal. Vocês viram tipos de sinalização: a hormonal, a parácrina, a autócrina, a neuronal e a por contato. Você viu que a mensagem depende do sinal e da célula-alvo. Você viu que a resposta pode ser rápida, quando age numa proteína já pronta, ou lenta, se ainda tiver que transcrever ou traduzir. Você viu que a posição do receptor depende da natureza química do sinal, se ele vai ou não passar com facilidade pela bicamada lipídica. E você viu aqui exemplos de sinais hidrofóbicos, hormônios esteroides e o óxido nítrico. Tudo bem? Então, nós vimos agora alguns exemplos, acabamos de ver, de sinais que atravessam a membrana e encontram seu receptor dentro da célula. Vamos agora dar uma olhada em como age quando o receptor é um receptor de superfície, quando o receptor é um receptor que está na membrana plasmática. Veja bem, os receptores de superfície transmitem os sinais extracelulares por meio de vias de sinalização. Quer dizer, olha o que significa isso. Quando a molécula sinal se liga ao receptor, essa ligação do sinal ao receptor que está lá na membrana plasmática desencadeia uma cascata dentro da célula. Isso pode produzir uma molécula A, que produz B, que produz C. Essas são as moléculas de sinalização intracelular. Por isso que dizemos que a célula faz uma transdução de sinais, porque a molécula sinal que está do lado de fora não é igual à molécula sinal que está do lado de dentro. Então, aquele sinal externo foi convertido em uma sinalização interna. E isso pode acionar enzimas, isso pode modificar citoesqueleto, isso pode regular a transcrição de genes. Essas são as proteínas que vão botar a mão na massa, que vão fazer o trabalho. A gente chama de proteínas efetoras, são elas que vão fazer o trabalho.
No caso de uma enzima, ela pode alterar o metabolismo. No caso do citoesqueleto, pode alterar o movimento, o formato da célula, né? Pode interferir na diferenciação celular. No regulador de transcrição, pode alterar a expressão gênica da célula. Isso vai ser a resposta da célula-alvo, que é o objetivo final. Então, nesse caso aí, a molécula sinal, como eu já tinha lhe dito, não entra na célula. Ela desencadeia uma cascata dentro da célula, levando as proteínas efetoras que vão modificar a ação celular. Tudo bem? Tá certo? Agora veja. Você tem toda essa cascata aí de sinalização. Mas, pessoal, para cada ativação, tem que ter um sistema de inativação. Porque se você acionasse essa cascata e não tivesse nenhum controle, seria como manter o dedo na campainha da casa. Bem, seria manter o dedo na campainha sem parar, não pode ser assim. Então, você tem a ativação, vai ter que ter a inativação. Para isso, tem proteínas que vão atuar como interruptores. Vão ter proteínas que vão atuar como interruptores. Há duas maneiras dessas proteínas funcionarem no sistema de liga e desliga. A primeira é essa aí. Então, proteínas que atuam como interruptores. Sinalização por fosforilação de proteínas. Meu filho, fosforilar é ligar um fosfato a alguém. No caso, eu estou ligando um fosfato a uma proteína. Então, eu estou fosforilando a proteína. Tudo bem? Veja só. Eu tenho ali a proteína inativa. Quando chega um sinal, isso ativa uma proteína sinase. Atenção, o que é uma sinase? Sinase é uma enzima que liga fosfato a alguém. A sinase é uma enzima que liga o fosfato a alguém. Se é uma proteína sinase, é porque ela vai ligar o fosfato a uma proteína. Então, veja, o sinal chegou, isso ativa uma proteína sinase. A proteína sinase vai ligar um fosfato à proteína. E de onde vem o fosfato? Vem do ATP, que é quebrado em ADP. Então, a proteína sinase pega um fosfato do ATP e liga na proteína inativa. E ao ligar o fosfato, a proteína fica ativa. Veja, o que foi que ativou essa proteína? A ligação de um fosfato. De onde veio esse fosfato? Do ATP. A proteína sinase pegou o fosfato do ATP, ligou na proteína e a proteína foi ativada. Agora, essa proteína retransmite o sinal dentro da célula. Então, veja, esse é o sistema de liga. Ligou, a proteína foi ativada, está emitindo sinal. Mas tem que ter um sistema que desligue, senão é como ficar com o dedo na campainha sem parar. Quem vai desligar é uma proteína fosfatase. Enquanto a proteína sinase liga um fosfato à proteína, a proteína fosfatase tira o fosfato. Então, a proteína fosfatase tira o fosfato e desliga a proteína. Ela volta a ficar inativa. Repare que quando o fosfato sai livre, a gente chama de PI, fosfato inorgânico. É um fosfato livre. Então, isso é um sistema de liga e desliga, para evitar que o dedo fique na campainha sem parar. A proteína, nesse caso, está sendo ativada quando é ligado um fosfato a ela. Segunda maneira que pode haver uma proteína que funciona como interruptor do tipo liga e desliga. Pode ser uma proteína que é ativada pela ligação ao GTP, trifosfato, TP. Veja, quando essa proteína está ligada ao GDP, ela está inativa. Vem o sinal. E o sinal faz a ligação do GTP. Como? Tira o GDP e entra o GTP. Quando sai o GDP e entra o GTP, a proteína é ativada. Então, por que essa proteína foi ativada? Porque o GDP saiu e entrou o GTP. Aí ela emite o sinal. O interessante desse grupo de proteínas é que ela própria se inativa. A inativação agora, no caso anterior ali, você viu que tem uma enzima, a proteína fosfatase, que vai inativar. Mas nesse caso, a própria proteína cuida da sua inativação. Tudo bem? Essas proteínas de ligação ao GTP, elas se auto-inativam. Como? Elas hidrolisam o GTP. E ao hidrolisar o GTP, ele volta a ser GDP. Ela retira um fosfato do GTP, volta a ser GDP, volta a ficar inativa. Ligou, desligou.
Tudo bem? Então, o que foi que você viu? Você viu que a chegada de um sinal a um receptor de membrana aciona uma cascata de ação dentro da célula. Mas, assim como você estimula, tem que saber quando parar. Então, tem que ter um sistema de liga e desliga. Então, tem proteínas que funcionam como interruptores. Um grupo delas são ativadas pela fosforilação. Outro grupo são ativadas quando liga o GTP a elas. Tudo bem? Tá. Então, nós estamos aqui falando da ação de sinais que se ligam a receptores situados na membrana. Existem, pessoal, 3 classes de receptores de superfície. 3 classes de receptores de superfície. Primeira classe, receptores acoplados a canais iônicos. Esses receptores, quando se ligam ao sinal, abrem um canal iônico. Lembre que íons, por terem cargas, não passam pela bicamada lipídica com eficiência. Dificilmente eles passam pela bicamada. Então, nesse caso, olha o que vai acontecer. O íon não consegue passar. Vem uma molécula sinal. Quando a molécula sinal se liga ao seu receptor, ele abre um canal. E agora sim, os íons passam. Então, isso são receptores acoplados a canais iônicos. Primeiro grupo. Antes, esses receptores acoplados a canais iônicos são especialmente importantes no tecido nervoso e muscular. Quem já estudou isso sabe que impulso nervoso, contração muscular, depende muito de um fluxo de íons pela membrana. Então, esses receptores acoplados a canais iônicos são especialmente importantes em tecido muscular e nervoso. Um segundo grupo são receptores acoplados à proteína G. Veja, nós temos um receptor que está ali está a molécula sinal, desculpe, o triângulozinho, aqui está o receptor em laranja e essa é a proteína G, que aí ela está simplificada, a gente vai aprofundar a proteína G já já. E aqui está a enzima que se pretende ativar. O que acontece é o seguinte, vem lá a molécula sinal e se liga ao receptor. Quando o sinal se liga ao receptor, isso ativa a proteína G. Ativa a proteína G ativada. E essa proteína G ativada agora, por sua vez, vai ativar a enzima. Quando ela se liga à enzima, ela ativa a enzima. Então, isso é um receptor acoplado à proteína G. A proteína G pode ativar ou inibir uma enzima. A proteína G pode agir também em um canal iônico. Então, às vezes, o receptor já tem o seu canal iônico, ou o receptor pode ser acoplado a uma proteína G que vai agir no canal iônico. Tem as duas possibilidades. Mas vocês vão ver uma série de situações. A importância desses receptores acoplados à proteína G é enorme. É enorme. E assim, viu, pessoal, aquela velha situação. Um mesmo sinal, dependendo da célula, por exemplo, a acetilcolina. Vamos pegar a acetilcolina. No músculo esquelético, a acetilcolina age no receptor acoplado a canal iônico. Mas no coração, a acetilcolina age em um receptor acoplado à proteína G. Então, um mesmo sinal pode agir em receptores diferentes dependendo do tipo celular. Aquela diversidade que nós já conversamos. Tudo bem? Não se preocupe que ainda nessa aula nós vamos falar bastante nessa proteína G, que é bem importante. Tem uma terceira classe de receptores de superfície, que são receptores acoplados a enzimas. Pessoal, olha bem. Temos aqui uma molécula sinal, que é um dímero, nesse caso é um dímero, e eu tenho ali uma proteína com os domínios inativos. O que vai acontecer é que esse sinal agora une as duas partes e isso ativa a enzima. Nesse caso, o próprio receptor tem uma atividade enzimática. Só que na ausência do sinal, essa atividade enzimática estava inativa. Nesse caso, o próprio receptor tem uma atividade enzimática, mas vai precisar do sinal para ativar essa atividade. Uma outra possibilidade é você ter aqui a molécula sinal, ela ali a enzima, então nesse caso o receptor não é a enzima. Então o sinal vai unir ali o receptor, ó, e agora essa chegada do sinal cria uma mudança no receptor que ativa a enzima. Ativa a enzima. Então veja bem,
Esses receptores acoplados à enzima, às vezes a função enzimática está no próprio receptor. Às vezes não. Ele aciona uma enzima. Tudo bem? Então, esses são os 3 grupos de receptores de superfície. O número de receptores, pessoal, é muito maior do que o número de sinais. Até pelo que eu te falei. Eu lhe disse assim, a acetilcolina no músculo esquelético se liga a um receptor acoplado a canal iônico. A acetilcolina no coração se liga a um receptor acoplado à proteína G. Então, como um sinal pode se ligar a diferentes tipos de receptores, a quantidade de receptores acaba sendo maior do que a quantidade de moléculas sinal. Então, esses receptores têm uma importância farmacológica imensa. São muitas as drogas elaboradas pela indústria farmacêutica cujo alvo são os receptores. E eles acabam sendo alvo de uma série de substâncias, tranquilizantes, nicotina, pimentas, que agem em receptores, porque eles são muito variados, dão uma grande quantidade, então eles são alvos de muitas substâncias químicas. Ok, nós vimos 3 tipos de receptores de superfície. Vamos agora focar nos receptores acoplados à proteína G. Vamos olhar isso. Bem, são os receptores mais numerosos. Veja que existem mais de 700 receptores acoplados à proteína G em humanos. A sigla é essa que está aí, GPCR, receptor acoplado à proteína G. Devido a essa grande variedade deles, veja só, já comentei isso brevemente com vocês, 1/3 de todos os fármacos agem por meio desses receptores acoplados à proteína G. Então, eles acabam sendo um alvo importante da indústria farmacêutica, eu comentei isso. Existem vários receptores acoplados à proteína G diferentes, mas eles possuem uma estrutura semelhante. Todos eles são uma cadeia polipeptídica que atravessa a bicamada lipídica 7 vezes. Dê uma olhada no desenho. Eu tenho aqui a membrana, a bicamada lipídica, e aqui um receptor acoplado à proteína G. Um receptor de proteína G. Ele não está acoplado ainda, mas é um receptor de proteína G. Se você contar ali, você vai ver que ele atravessa a bicamada lipídica 7 vezes. Tudo bem, isso é um receptor de proteína G. Agora, o que é a proteína G? Vamos dar uma olhada. A proteína G é formada de 3 subunidades. 2 delas são unidas à membrana por caudas lipídicas. Vamos olhar, olha aqui. Aqui você tem laranja o receptor para a proteína G. A proteína G tem 3 subunidades. Essa, que é a alfa, essa, que é a beta, e essa, que é a gama. Estão aí as 3 subunidades, alfa, beta e gama. Nesse caso aí, a proteína G está inativa. E por que ela está inativa? Porque ela está ligada a um GDP. E quando ela está ligada a um GDP, ela é uma proteína G inativa. Já abordamos isso hoje aqui. Tem proteínas que são ativadas quando troca GDP por GTP. Lembra? Comentamos isso há pouco. Nesse caso, ela tem um GDP, então ela está inativa. Vem aqui o sinal. Vamos botar o sinal. Tudo bem. E agora? Bom, o sinal se liga ao receptor e ativa o receptor acoplado à proteína G. Ativou ali o receptor. O que acontece agora, então? O que vai acontecer agora é que a proteína G consegue se acoplar ao seu receptor. A proteína G agora consegue se acoplar ao seu receptor. Quando o sinal se liga ao receptor, há uma mudança na conformação do receptor e a proteína G consegue se ligar ao seu receptor. Muito bem. Essa ligação faz a proteína G ser ativada. Como? Quando a proteína G se liga a seu receptor, ela perde afinidade pelo GDP. Aí o GDP sai e no lugar do GDP vem uma molécula de GTP e isso ativa a proteína G. Então veja, quando o sinal se liga ao receptor, ocorre uma mudança na conformação do receptor que permite que a proteína G se acople ao receptor. Quando a proteína G se acopla ao receptor, ela perde afinidade ao GDP. O GDP sai e entra o GTP.
Quando o GTP entra, olha aí o que acontece, a proteína G é ativada. A subunidade beta e gama, em muitas proteínas G, se separam e é ativada, e a subunidade alfa também é ativada. Houve aí a ativação e agora elas vão ativar as proteínas efetoras. Elas vão retransmitir esse sinal para frente, levar as consequências desse sinal adiante. Entenderam? Então vamos lá. O receptor acoplado à proteína G, ao receber um sinal, muda a sua conformação e isso permite que a proteína G se acople ao receptor. Quando a proteína G se acopla ao receptor, sai o GDP, vem o GTP. E a entrada do GPT ativa as subunidades alfa e as subunidades beta e gama da proteína G. Pronto. Até aí tudo bem? Tá certo. Agora veja bem. Nós aprendemos também aqui que assim como você aciona, tem que ter o botão de desliga. Lembra que eu comentei isso? O sinal não pode ficar permanentemente ativo. Tem que ter um sistema de liga e desliga. Como é que faz esse liga e desliga então? Veja bem, eu tenho aqui a subunidade alfa ativada, eu tenho as subunidades beta e gama da proteína G ativadas. Então, essa subunidade alfa, por exemplo, pode agora estimular uma enzima. Olha lá, ela chegou ali na enzima e ativou a enzima. Então, eu estou contando só um pedaço da história, juntando essa imagem com a anterior, seria como? Chegou um sinal ao receptor. O receptor mudou de conformação. A mudança de conformação permitiu que a proteína G se acoplasse ao receptor e a proteína G foi ativada. Por sua vez, agora, essa imagem mostra que a subunidade alfa da proteína G ativou essa proteína, essa enzima que está aí em lilás. Tudo bem? Mas isso não pode ficar ativado para sempre. Tem que ter um mecanismo de inativação. Aí é que está. O que inativa a proteína G é a própria subunidade alfa. Ela se auto-inativa porque ela hidrolisa o GTP. Ô, meu filho, atenção, já vimos isso nessa aula. Que tem esse sistema de liga e desliga. Liga quando entra o GTP e quando hidrolisa o GTP, quando o GTP perde um fosfato, ele volta a ser GDP e inativa. Então, olha o que acontece agora, ó. A subunidade alfa hidrolisa o GTP, ela perde um fosfato. No que perde um fosfato, volta a ser GDP, a proteína-alvo fica inativa e a própria proteína G também ficará inativa. Então, veja que essa subunidade alfa, ela faz com que a proteína G fique ativada poucos segundos, para evitar um estímulo excessivo. A própria subunidade alfa, ao hidrolisar o GTP, aciona o mecanismo de desliga. Vamos relacionar isso com algumas doenças. A bactéria da cólera, olha bem, ó. No cólera, a bactéria libera uma toxina que mantém a proteína GS ativa. O que é uma proteína GS? Como eu disse, há vários tipos de proteína G. Esse S é porque essa proteína G estimula uma enzima chamada adenilato ciclase. A toxina do cólera, portanto, não deixa a proteína G se inativar. É como ficar com o dedo na campainha sem parar. Então, a toxina do cólera mantém a proteína GS ativa. E essa proteína GS ativa uma enzima chamada adenilato ciclase. Então, a adenilato ciclase não para de trabalhar. A consequência disso nas células do intestino é que as células do intestino, então, jogam muito cloro e água para fora, causando uma forte diarreia, que leva a muita perda de água e de íons. A diarreia do cólera é muito séria. Se não houver uma intervenção rápida, a pessoa pode morrer. Então, é assim que age a bactéria do cólera. Ela libera uma toxina, mantém a proteína GS ativa, a toxina impede a inativação da proteína G. Por sua vez, a proteína G faz a adenilato ciclase trabalhar sem parar, o que causa uma forte diarreia. Tem uma outra doença causada por bactéria que é o coqueluche. Na coqueluche, a toxina inativa a proteína GI. Por que GI? Veja, a GS é porque ela estimula a adenilato ciclase. A proteína GI inibe a adenilato ciclase.
Então, essa proteína GI deveria inibir a adenilato ciclase, mas a toxina liberada no coqueluche inativa a proteína GI. E a GI não consegue inativar a adenilato ciclase. Então, note que em ambos os casos, a adenilato ciclase fica ativa. No cólera, a adenilato ciclase fica ativa porque a proteína G que estimula a adenilato ciclase não para de trabalhar. Na coqueluche, a adenilato ciclase fica ativa porque a proteína G que deveria desligar a adenilato ciclase não está funcionando. No caso do cólera, isso vai causar uma forte diarreia. Na coqueluche, isso vai causar muita tosse. O interessante é que note, tanto a diarreia quanto a tosse estimulam o paciente a jogar a bactéria para fora e contaminar novas pessoas. Isso, de certa maneira, é uma estratégia da bactéria para poder se dispersar. Então, no cólera, a diarreia faz a pessoa ficar dispersando essa bactéria para os outros. Na coqueluche, essa tosse faz a pessoa ficar dispersando a bactéria para os outros. Tudo bem? Então, o que foi que você aprendeu agora? Existem muitos receptores acoplados à proteína G. O sinal se liga a esse receptor, ele se acopla à proteína G e ativa a proteína G. A proteína G, por sua vez, vai agir em uma proteína-alvo. Ela vai seguir. E você também já viu aqui um exemplo prático do sistema de liga e desliga. A proteína G é ativada quando se troca o GDP por um GTP. E ela se auto-inativa quando ela hidrolisa o GTP, que foi uma coisa que a gente comentou lá para trás. Tudo bem? Vamos ver agora alguns alvos da proteína G. A proteína G pode, por exemplo, regular alguns canais iônicos. Olha a imagem. Vamos entender a imagem. Ali em laranja está o receptor para a proteína G. Veja que nossa proteína G ali, a unidade alfa, está ligada a um GTP, ela está ativa. E ali em verde eu botei um canal de cálcio, um canal potássio, fechado. Veja, a acetilcolina, que já apareceu aqui algumas vezes, age em receptores nas células do marcapasso cardíaco. O que é isso? O ritmo do coração é controlado por dois conjuntos de neurônios. Tem um conjunto de neurônios que acelera o batimento cardíaco, tem um conjunto de neurônios que tornam o ritmo cardíaco mais lento. A acetilcolina agirá nesses neurônios que farão o coração bater no ritmo mais lento. Como é que a acetilcolina reduz o ritmo cardíaco? Vamos olhar. Nós temos aqui a acetilcolina, que vai ser o sinal. A acetilcolina vai se ligar ao receptor acoplado à proteína G. Isso vai permitir a ativação da proteína G, como aparece ali, tanto a subunidade alfa quanto a beta e gama. As subunidades beta e gama agora vão agir naquele canal potássio. Elas fazem o canal potássio abrir e o potássio sai. Quando o potássio sai, reduz o ritmo cardíaco. Ora, para você entender por que a saída do potássio reduz o ritmo cardíaco, você vai ter que entender um pouquinho de transmissão de impulso nervoso, que não é o meu alvo agora. Mas o fato é, a acetilcolina vai se ligar a um receptor acoplado à proteína G, que vai ativar a proteína G, que por sua vez vai abrir um canal potássio, fazendo o potássio sair, e isso vai reduzir o ritmo cardíaco. Pense comigo. Se isso ficasse acionado o tempo inteiro, a pessoa ia morrer, o coração ia bater cada vez mais devagar. Não é assim. Por que não é assim? Porque você já sabe que a proteína G fica ativa poucos segundos. Olha lá, porque a própria subunidade alfa vai hidrolisar o seu GTP, voltando a ser GDP. Ela fica inativa, a beta e gama também fica inativa e tudo se estabiliza de novo. Então, aí está um exemplo da importância de ligar, mas também de desligar, senão o efeito não iria parar e ia virar um problema. Tudo bem? Outra questão. Tem proteína, você viu aí proteína G, que o alvo é um canal iônico, no caso ali um canal potássio, mas algumas proteínas G vão ativar enzimas. Quais são as enzimas mais frequentemente ativadas pela proteína G? As que são ativadas com maior frequência são as enzimas adenilato ciclase
que produz AMP cíclico, e a fosfolipase C, que produz inositol trifosfato e diacilglicerol. É interessante que a adenilato ciclase e a fosfolipase C são ativadas por proteínas G diferentes, o que permite que elas reajam a sinais extracelulares diferentes. Então vamos lá. Você viu há pouco que a proteína G pode atuar em canais iônicos, mas proteínas G também podem ativar enzimas. Quais são as enzimas que elas ativam mais frequentemente? A adenilato ciclase, que produz o quê? AMP cíclico. Qual é a outra enzima? Fosfolipase C, que produz o quê? Inositol trifosfato e diacilglicerol. Então, essas são as enzimas que a proteína G mais frequentemente ativa. Agora veja, o AMP cíclico, o inositol trifosfato e diacilglicerol são o que nós chamamos de pequenos mensageiros ou segundos mensageiros. Por que essa expressão segundos mensageiros? Porque o primeiro mensageiro foi a molécula sinal que chegou à célula. O sinal que chegou à célula é o primeiro mensageiro. Isso que é gerado lá dentro, o AMP cíclico, o inositol, isso então vai ser o segundo mensageiro. Daí essa expressão segundo mensageiro. Vamos ver como isso funciona? Dê uma olhada. Eu tenho aqui a proteína G com a sua subunidade alfa ativada. Uma vez que a proteína G foi ativada, como eu lhe disse, ela pode então se ligar a uma enzima e ativar uma enzima que, por sua vez, vai pegar uma molécula e transformar em um segundo mensageiro. Olha lá, olha. Essa enzima é ativada, produz um segundo mensageiro e esse segundo mensageiro, por sua vez, vai agir em cima de proteínas de sinalização intracelular. Ou seja, é aquela cascata de sinalização interna que nós vimos lá para trás. Passo a passo, como é que seria? Um sinal, vamos considerar o primeiro sinal, se liga a um receptor de proteína G, isso ativa a proteína G, que por sua vez ativa uma enzima, que pode ser a adenilato ciclase, pode ser a fosfolipase C, e essa enzima produz um segundo mensageiro, que vai levar a continuidade desse sinal para dentro da célula. Por isso que a gente falou que faz uma transdução de sinal. O primeiro mensageiro chega e internamente é gerado um segundo mensageiro. Eu vou inicialmente analisar o papel do AMP cíclico. Eu lhe disse que uma enzima muito comum como alvo da proteína G é a adenilato ciclase, que produz o AMP cíclico. E o que é o AMP cíclico? Dê uma olhada. Eu tenho aqui a molécula de ATP, que é feita de uma adenina, uma pentose e os 3 fosfatos ali penduradinhos. Esse é o ATP. Bem, o que acontece é que a subunidade alfa da proteína G ativa a adenilato ciclase. A subunidade alfa vai ativar a adenilato ciclase. A adenilato ciclase vai pegar o ATP e tirar 2 fosfatos. Quando 2 fosfatos são retirados do ATP, ela gera a molécula de AMP cíclico. Por que esse cíclico? Reparou que eu botei um oxigênio ali ligado à pentose com um ramo amarelo para chamar atenção? Veja, fechou um ciclo, percebe? Então ali, ó, fechou um ciclo. É como se houvesse mais um anel na molécula, daí o nome AMP cíclico. Monofosfato, porque 2 fosfatos caíram fora, só restou um fosfato. E o AMP cíclico vai ser um segundo mensageiro dentro da célula. Tá, mas tem um sistema de liga e desliga. Esse estímulo não pode ficar aí permanentemente, tem que ter algo para desligar o sinal. Quem desliga o sinal é a enzima fosfodiesterase. A fosfodiesterase do AMP vai jogar uma água aí e vai acabar com aquele cíclico. Olha bem, agora não fechou o ciclo, tá vendo ali? O fosfato não fez aquela volta do AMP cíclico. Então, o AMP cíclico foi convertido em AMP e o sinal parou. O sinal parou. Então, veja, a proteína G tem como alvo muito importante a enzima adenilato ciclase, que produz o AMP cíclico, que é um segundo mensageiro. Quem é que desliga esse sinal? A enzima fosfodiesterase do AMP.
Tudo bem? Agora, você já deve ter ouvido falar que a cafeína estimula o sistema nervoso. A cafeína estimula o sistema nervoso porque ela inibe a fosfodiesterase. Ela inibe a fosfodiesterase. Então é como se ela não desligasse o sinal. A cafeína não deixa desfazer o segundo mensageiro, que é o AMP cíclico. É como se ela não deixasse desfazer o sinal. E assim a cafeína funciona como um estimulante do sistema nervoso. Tudo bem? Tá. Então, um alvo importante da proteína G é a enzima adenilato ciclase que produz o AMP cíclico. E o AMP cíclico faz o quê? O AMP cíclico vai exercer vários efeitos. Um bem importante é a ativação de uma proteína sinase dependente do AMP cíclico. Vamos abreviar como PKA. O que é a PKA? Uma proteína sinase dependente do AMP cíclico. O pessoal, como dizia minha avó, a palavra tem força. Eu já lhe disse que sinase é uma enzima que liga um fosfato a alguém. Se é uma proteína sinase, é porque ela vai ligar um fosfato a uma proteína, mas ela é dependente de AMP cíclico, ou seja, ela só vai funcionar se houver o AMP cíclico. A PKA é assim. A PKA vai ligar um fosfato a uma proteína, mas ela só vai ser ativada na presença de AMP cíclico. Então, vamos ver como é que funciona? Dá uma olhada. Repare bem. Veja bem, nós temos ali um receptor para adrenalina. Aqui está a adrenalina ligada a um receptor acoplado à proteína G. Você tem ali um receptor para a proteína G e a adrenalina se ligou a ele. A adrenalina provoca uma série de efeitos, você sabe disso. Momentos de susto, de tensão. Um dos efeitos da adrenalina é a quebra do glicogênio. A adrenalina estimula a quebra do glicogênio para poder fornecer energia para o seu corpo. E é esse efeito que a gente vai ver agora. Como a adrenalina leva à glicogenólise, a quebra do glicogênio. A adrenalina se liga ao receptor, ativando o receptor, que, por sua vez, aciona a proteína G, que, por sua vez, a subunidade alfa da proteína G aciona a enzima adenilato ciclase. Então, a adrenalina se ligou ao receptor da proteína G, isso ativou a subunidade alfa da proteína G, que ativou a enzima adenilato ciclase. Muito bem, o que é que a adenilase ciclase faz? Ela pega o ATP e do ATP ela produz AMP cíclico. Acabamos de falar que o AMP cíclico, por sua vez, vai agir em cima de uma PKA, uma proteína sinase dependente de AMP cíclico. A nossa PKA ali está inativa. O AMP cíclico vem e ativa a PKA, porque lembre, ela só funciona na presença de AMP cíclico. O que a PKA faz então? Ela vai ligar fosfato a uma proteína. Ela liga esses fosfatos, pessoal, em aminoácidos serina e treonina específicos. Você tem a proteína com sua sequência de aminoácidos, ela vai ligar esses fosfatos a serinas e treoninas, aminoácidos que estão ali na proteína. A PKA ativa, então, vai pegar uma fosforilase sinase inativa e vai fosforilar essa enzima. Quando ela fosforila essa enzima, a enzima fica ativa. Ora, olha lá, ela fosforilou, ligou um fosfato ali, está ali o Pzinho representando o fosfato. De onde veio o fosfato? De novo do ATP. Essa fosforilase sinase vai pegar um fosfato do ATP e fazer a ligação. Então, o AMP cíclico ativou a PKA e a PKA ativou essa enzima chamada fosforilase sinase. A fosforilase sinase, por sua vez, vai agir numa enzima chamada glicogênio fosforilase. A glicogênio fosforilase está inativa. É a vez dessa enzima receber o seu fosfato e ser ativada. De onde veio o fosfato? De novo do ATP. Tira um fosfato do ATP e fosforila. Isso levará à degradação do glicogênio. Então, pessoal, veja bem,
você aprende que um dos efeitos da adrenalina é acionar a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio. Importante haver essa quebra para fornecer energia em um momento que precisa de fuga, de atenção. Tudo bem. Então, como é que funciona? A adrenalina se liga ao receptor da proteína G, ativa a subunidade alfa da proteína G, que por sua vez ativa a adenilato ciclase, que produz o AMP cíclico, que ativa a pKa, que ativa a fosforilase sinase, que ativa a glicogênio fosforilase, que vai participar da degradação do glicogênio, que vai participar da glicogenólise. O interessante, pessoal, é que em tipos celulares diferentes, grupos diferentes de proteínas estão disponíveis para serem fosforiladas. É por isso que o AMP cíclico gera efeitos diferentes dependendo do tipo de célula, porque células diferentes terão proteínas diferentes à disposição para serem fosforiladas. Eu quero agora recordar uma coisa que eu falei lá para trás. Lembra que lá para trás eu disse que uma célula pode reagir a um sinal rapidamente ou devagar? Esse exemplo que a gente mostrou aqui é um exemplo de reação rápida, porque está ativando proteínas que já estão prontas. Mas tem aquela outra possibilidade, lembra? Tem aquela outra possibilidade que ocorre quando o sinal ainda vai estimular uma transcrição e tradução. Aí vai ser uma resposta mais devagar. Dê uma olhada na imagem. De novo, nós temos aqui a adrenalina. O que acontece agora é que a adrenalina ativa a subunidade alfa da proteína G, que ativa a adenilato ciclase, que vai pegar o ATP e gerar o AMP cíclico. E você sabe que o AMP cíclico vai agir em cima de uma pKa, ativando a pKa. Tudo bem. Só que nesse caso, olha ali o desenho, lá dentro tem um núcleo. A pKa vai passar pelo poro do envoltório nuclear e vai entrar no núcleo. E vai fosforilar uma proteína que regula a transcrição. Ao fosforilar essa proteína, de novo, mediante a quebra de um ATP, ao fosforilar essa proteína mediante a quebra do ATP, ela então estimula a transcrição de um gene. Bom, quando age desse jeito, estimulando a transcrição de um gene, o processo é mais lento do que no caso anterior, em que foi alterada uma proteína que já estava pronta. Esse mecanismo aí de alteração de transcrição de gene acontece, por exemplo, em neurônios em alguns tipos de aprendizagem. É uma resposta mais lenta, porque ainda terá que transcrever e traduzir. Mas olhando o desenho, o básico que foi explicado se mantém. Um alvo importante da proteína G é a adenilato ciclase, que produz AMP cíclico, que tem como um alvo bastante comum a pKa, que fosforila proteínas ativando proteínas. Tudo bem? Podemos ir em frente? Ótimo. Vamos retomar a partir daquilo que eu já tinha comentado com você. O que é que a gente tinha comentado? Que proteínas G ativam enzimas ligadas à membrana. Foi ou não foi? E vimos que os alvos mais frequentes são a adenilato ciclase, que produz o AMP cíclico. Esse alvo nós já estudamos. E o outro alvo que eu disse que era frequente era a ativação de uma enzima chamada fosfolipase C, que gera inositol trifosfato e diacilglicerol. O que nós temos que ver agora é essa segunda via aí. É essa segunda enzima que a proteína G costuma ativar. Veja, a proteína G que ativa a fosfolipase é chamada de proteína GQ. Então, a GQ é a proteína G que ativa a fosfolipase. E a fosfolipase C vai degradar o fosfolipídio de inositol. O fosfolipídio de inositol é um lipídio presente na face citosólica da membrana plasmática. A membrana plasmática, você sabe, tem duas camadas de lipídio, uma bicamada. Esse fosfolipídio de inositol está na camada de baixo. Tudo bem? Então, veja bem. A proteína G costuma ativar uma enzima chamada fosfolipase C, que, por sua vez, degrada o fosfolipídio de inositol. E o que isso causa? Vamos olhar.
A degradação do fosfolipídio de inositol vai gerar dois pequenos mensageiros. O inositol 1,4,5-trifosfato, chamado IP3, e o diacilglicerol. Então você tem uma proteína G, chamada GQ, que ativa a fosfolipase C, que por sua vez degrada o fosfolipídio de inositol, gerando dois segundos mensageiros, o inositol 1,4,5-trifosfato e o diacilglicerol. Vamos agora ver um modelo de como isso ocorre. Olha a imagem. Perceba que ali tem um receptor da proteína G, um receptor acoplado à proteína G. Dentro tem um retículo endoplasmático e note que o retículo está acumulando cálcio. O retículo está acumulando cálcio. Vamos ver como é que a coisa acontece. Vem uma molécula sinal, está ali a molécula sinal. Você já conhece essa história, ela se liga ao receptor, ativando o receptor. Isso, por sua vez, o receptor acoplado à proteína G ativa a subunidade alfa e a subunidade beta e gama da proteína G. Aqui está a fosfolipase C. Então, o que vai acontecer agora é que a subunidade beta e gama vão ativar essa enzima chamada fosfolipase C. Olha lá, ó. Ativa a fosfolipase C. Ótimo, você agora tem a fosfolipase C devidamente ativada. E agora? Bom, como eu lhe disse, do lado de dentro da bicamada lipídica, você tem um lipídio chamado de fosfolipídio de inositol. Ele está voltado para o lado de dentro da bicamada lipídica. O que acontece agora é que a fosfolipase C degrada esse fosfolipídio. Ou seja, separa o fosfolipídio de inositol em duas partes. O inositol 1,4,5-trifosfato e o diacilglicerol. Então, o que foi que eu tinha dito? Há uma proteína G chamada GQ que ativa uma enzima chamada fosfolipase C, que, por sua vez, degrada o fosfolipídio de inositol. Ao degradar o fosfolipídio de inositol, ela gera o diacilglicerol e gera o inositol 1,4,5-trifosfato. Tá, e agora? Agora, o inositol 1,4,5-trifosfato vai agir nesse canal cálcio, que está na membrana do retículo. Olha lá, ó. O inositol se liga ao canal cálcio e no que se liga ao canal cálcio, abre o canal cálcio. E isso vai aumentar a concentração de cálcio no citosol. O cálcio que estava acumulado no retículo começa a sair, aumentando a concentração de cálcio no citosol. Existe agora uma proteína, que é a PKC, que está no citosol. O cálcio, então, se liga à PKC e recruta essa proteína, que agora vai se ligar ao diacilglicerol. Uma vez que a PKC está ativada, ela é uma proteína, que é uma enzima, que vai fosforilar todo um conjunto de proteínas. E você sabe, muitas proteínas, quando fosforiladas, são ativadas. Então, olha a imagem para a gente repassar. A molécula sinal se liga ao receptor acoplado à proteína G, isso ativa a subunidade alfa, beta e gama da proteína G. As subunidades beta e gama ativam a fosfolipase C, que degradam o fosfolipídio de inositol, produzindo diacilglicerol e inositol 1,4,5-trifosfato. O inositol abre um canal cálcio no retículo, o cálcio vaza para o citosol, o cálcio recruta a PKC, que então se liga ao diacilglicerol, que está do lado de dentro da membrana plasmática. A ligação da PKC ao diacilglicerol ativa a PKC e a PKC ativada vai fosforilar uma série de proteínas, dando continuidade à transmissão do sinal dentro da célula. Você viu aí essa liberação de cálcio no citosol. O cálcio vai desencadear vários processos biológicos, mas ele tem um efeito indireto, porque, na verdade, o cálcio vai acionar proteínas que, por sua vez, terão seus efeitos, vão despertar os seus efeitos. Uma das proteínas mais comuns que o cálcio se liga é a chamada calmodulina. Dá uma olhada nela. Eu tenho aqui a calmodulina. O cálcio se liga à calmodulina. Está aqui o cálcio ligado a ela. E aí, agora que a calmodulina está ligada ao cálcio, ela vai interagir com uma proteína-alvo. A calmodulina interage com a proteína-alvo, acionando, então, essa proteína.
Um dos alvos mais importantes da camodulina são as chamadas proteínas sinase dependente de cálcio e camodulina, as chamadas cansinases. Pessoal, essas cansinases parecem ser especialmente importantes no cérebro, nos processos de aprendizagem e formação de memória. Veja bem, eu quero chamar sua atenção que a gente está chegando ao fim dessa parte de receptores acoplados à proteína G. E veja que explicar como isso age demora. Agora, na vida real, a ação é muito rápida. É só você pensar o tempo que demora entre você ter uma emoção e a adrenalina fazer o seu coração disparar, quando a adrenalina se liga a seus receptores acoplados à proteína G no marcapasso cardíaco. Quanto tempo demora entre ter uma emoção e o coração disparar? Quanto tempo demora entre você sentir o cheiro de uma comida e salivar? Por ação também de receptores acoplados à proteína G. Nesse caso, a molécula sinal foi a acetilcolina. Então veja que a resposta é rápida. É mais demorado, bem mais demorado explicar como acontece do que o como acontece na vida real. Bom, como estou tendo esse cuidado nessa aula, porque é uma aula bastante complexa, com muita informação, está na hora da gente fazer um esqueminha aqui do que a gente aprendeu e do que falta aprender. Até agora vocês viram o seguinte, olha a imagem. Tem receptores acoplados a canais iônicos, vimos isso logo no início. Vimos que tem receptores acoplados à proteína G. Alguns desses receptores acoplados à proteína G regulam canais iônicos e outros ativam enzimas acopladas à membrana. Entre esses que ativam enzimas acopladas à membrana, uma enzima muito comum que é ativada, você viu, é a adenilato ciclase, que por sua vez vai produzir AMP cíclico. Uma outra enzima que pode ser ativada por um receptor, a partir da ação de um receptor acoplado à proteína G, é a fosfolipase C, que termina por aumentar a concentração de cálcio no citosol. Tudo isso nós vimos. O que é que falta ver? Falta só um tópico, tá vendo? Você está sobrevivendo. Que são os receptores acoplados a enzimas. Então, tem receptores que estão acoplados à enzima, o próprio receptor vai agir como enzima, ou a ligação do sinal ao receptor vai fazer o receptor acionar uma enzima. Uma enzima vai se ligar a ele e vai ser acionada. Pessoal, então veja bem. Ou o receptor, quando a molécula sinal se ligar a ele, ele próprio vai agir como enzima, ou ele vai se acoplar a uma enzima e ativar a enzima. A maior parte desses receptores funciona como uma tirosina sinase, as RTCs. Tirosina sinase. Sinase, você já está cansado de saber, é uma enzima que liga um fosfato a alguém. Nesse caso, ela vai ligar um fosfato a aminoácidos tirosina específicos da proteína. Tudo bem? Em que elas atuam? Elas atuam no crescimento celular, na proliferação, na diferenciação, na sobrevivência e na migração. Pessoal, se você olhar aí onde ela atua, crescimento, proliferação, migração, sobrevivência, por favor, você já começa a vincular isso a câncer. São receptores extremamente importantes em processos de câncer. Vamos ver como eles funcionam. Repare bem. Eu tenho aqui RTCs inativos. Nesse caso, eles estão inativos porque eles estão separados. Temos ali um domínio tirosina sinase, só que está inativo, não está funcionando. Ali ela vai agir como uma enzima que vai ligar fosfato a uma tirosina, mas está inativa. A molécula sinal é um dímero nesse meu exemplo. E como ela é um dímero, veja o que vai acontecer. Ela vai conseguir unir as duas partes da RTK que estavam separadas. Olha lá, ó. Vai se ligar a um e vai também se ligar ao outro. Quando as duas partes que estavam separadas se aproximam devido à molécula sinal, ativa o domínio tirosina sinase. E aí uma cauda vai começar a fosforilar a outra. Então, a união dos dois pelo sinal ativou a atividade de sinase. E agora, olha o que vai acontecer. Uma cauda vai começar a fosforilar a outra. Então, agora a RTK está ativa e uma cauda fosforilou a outra, ficou ativa. E agora o que acontece é que proteínas específicas vão se ligar a esses resíduos de tirosina fosforilados.
E essas proteínas também, ao se ligarem aí, serão ativadas. E isso vai ativar as vias de sinalização intracelular. Então veja, este receptor que está aí na imagem, está ele próprio funcionando como enzima, desde que a molécula sinal, que é um dímero, una os dois. Quando o dímero une os dois, um passa a fosforilar o outro. E uma vez que as tirosinas estão fosforiladas, proteínas específicas se acoplam a esses resíduos fosforilados e desencadeiam a resposta intracelular. Bem, a maioria das RTKs vai ativar uma GTPase RAS. Uma GTPase RAS. E lembra que a gente conversou lá para trás que muitas proteínas podem ser ligadas ou desligadas trocando GDP por GTP? Né? A gente falou isso, tem proteínas que funcionam como interruptores por um processo de fosforilação, ligando, botando ou tirando fosfato. E tem outras que funcionam como interruptores por meio do GDP e GTP. Então, muitas RTKs vão ativar essa GTPase RAS. Vamos dar uma olhada nisso. Olha aqui, ó. Você tem aqui o RTK ativado, um já fosforilou o outro, o dímero sinal está lá ligado, está ativa. E aqui eu tenho uma proteína RAS inativa. Proteína RAS inativa porque ela está com GDP, quando está com GDP é inativa. Então, uma proteína adaptadora se liga ali a tirosina fosforilada, né? A gente já viu isso também. E agora, uma RAS, o chamado fator de troca de nucleotídeo guanina, se acopla ali e age sobre a proteína RAS inativa, fazendo a proteína RAS inativa trocar o GDP por GTP. Ao trocar o GDP por GTP, ela é ativada e transmite o sinal adiante. Então, veja, pessoal, muitos RTKs vão ativar a proteína RAS, e ela vai transmitir o sinal para frente. Isso é muito sério, porque a RAS, na verdade, ela foi identificada em células cancerosas. Depois é que a gente viu que ela estava presente em células saudáveis. Olha que importante isso, ó. Tem mutações que inativam a atividade GTPásica, porque, veja, ela se auto-inativa. Quando liga o GTP a ela, ela fica ativada. Se ela tirar um fosfato do GTP, volta a ser GDP e ela fica inativa. Mas algumas mutações impedem essa proteína RAS de se inativar. E no que ela não consegue se inativar, no que ela fica constantemente como se fosse o dedo no interruptor sem tirar, isso é importante em processos de câncer. Cerca de 30% dos cânceres humanos apresentam essa mutação que impede a proteína RAS de se inativar. Olha a importância. E entre aqueles que não possuem essa mutação, eles têm outras mutações que também atuam na mesma via de sinalização da RAS. Então veja como é importante entender o funcionamento dessa proteína para entender como é o processo de câncer. Agora veja, nós vimos que é comum, o mais comum é a RTK ativar proteínas RAS. Mas os RTKs também podem ativar a chamada PI3 sinase. PI3 sinase, que também é uma via de sinalização importante para a sobrevivência e o crescimento das células. Vamos ver como é que funciona nesse caso. Olha bem, eu já tenho ali de novo a RTK ativada, o dímero já uniu as duas partes, já fosforilou, tudo bem. Aquilo é um sinal de sobrevivência que impede que a célula, por exemplo, entre em apoptose. Aí uma PI3 sinase se liga àquele fosfato e se torna ativo. Vai aparecer de novo o fosfolipídio de inositol. Lembra dele? Ele tem dois fosfatos. Ele tem dois fosfatos, aí o fosfolipídio de inositol. Uma PI3 sinase, você já sabe, sinase vai ligar um fosfato a alguém. No caso, ela vai ligar um fosfato ao fosfolipídio. Repare que ele passa agora a ter 3 fosfatos. E quando ele tem 3 fosfatos, é a vez dele ser ativado. Agora, com 3 fosfatos, esse fosfolipídio de inositol vai servir como ponto de ancoragem na membrana para algumas proteínas. Então, com 3 fosfatos, ele vai servir de ponto de ancoragem para uma importante proteína chamada AKT, que vai ancorar ali.
Também será ancorada ali uma proteína sinase 1, vai se ancorar em outro fosfolipídio de inositol fosforilado. E essa proteína sinase 1, ao se ancorar, é ativada e fosforila a AKT. Uma outra proteína no citosol, que é a proteína sinase 2, agora também chega e fosforila a AKT que está ancorada. No que a AKT ganha os 2 fosfatos, olha bem, ela agora ganhou os 2 fosfatos, o que vai acontecer agora é que ela vai para o citosol e passa a sinalização adiante. Agora ela está ativada. Ela ativada, pessoal, fosforila serinas e treoninas em várias proteínas. A AKT pode estimular a sobrevivência e crescimento de diversos tipos celulares. E como é que ela faz isso? A AKT vai fosforilar resíduos de serina e treonina em várias proteínas. Então vamos repassar? Olha a imagem. Um sinal de sobrevivência, isso serve para manter a célula viva, ela não entra em apoptose. Então, a RTK ativa aciona uma PI3 sinase que fosforila o fosfolipídio de inositol e esse fosfolipídio na membrana agora vai servir de ponto de ancoragem para a proteína sinase 1 e para a AKT. Quando a AKT recebe um fosfato da proteína sinase 1 e um fosfato da proteína sinase 2, ela também é ativada e ela vai para o citosol fosforilar serinas e treoninas em várias proteínas. Ao fosforilar algumas dessas proteínas tornam-se inativas ao serem fosforiladas e isso contribui para a sobrevivência e crescimento da célula. Eu disse para vocês que a AKT contribui para a sobrevivência e crescimento da célula, mas como? Veja, uma maneira de fazer isso é porque a AKT inativa uma proteína chamada BAD. Vou aportuguesar aqui para BAD. Veja a imagem. Essa proteína BAD está ligada a uma proteína BCL2 e a BCL2 fica inativa quando ligada a BAD. O que acontece? Você já sabe que tem ali o sinal de sobrevivência, que vai se ligar a RTK, que vai fosforilar o fosfolipídio de inositol, ou até fosforilar a AKT e ativar a AKT. Quando a AKT é ativada, ela fosforila a BAD. Ao fosforilar a BAD, ela se separa da BCL2, que fica ativa. E é a ativação da BCL2 que vai promover a sobrevivência celular, porque ela inibe a apoptose. Então, eu disse para vocês, a AKT faz a célula permanecer viva, evitando a apoptose, na medida que ela fosforila algumas proteínas. Está aqui o exemplo da BAD. Ao fosforilar a BAD, ela deixa a BCL2 ativa e a BCL2 ativa evita a apoptose. Tudo bem? Agora, olha isso aqui, ó, repare. Ó. A via de sinalização da PI3 sinase AKT também estimula as células a crescerem em tamanho. O que é isso? Eu lhe disse, a AKT está relacionada à sobrevivência e crescimento celular. Como é que ela estimula o crescimento celular? Dá uma olhada. Olha lá. Ó. A RTK ali está ativa porque recebeu um sinal de sobrevivência. Então, esse RTK ativo vai agir numa PI3 sinase, que vai ser ativada, e aí você sabe que isso vai resultar numa AKT ativada. Já vimos isso. A isso vem toda uma cascata, passo a passo, até que ativa uma proteína chamada TOR. Essa proteína TOR vai inibir a degradação de proteínas e vai estimular a síntese proteica. Se ela inibe a degradação de proteína e se ela estimula a síntese proteica, ela está estimulando o crescimento celular. Então, veja, de que maneira a RTK, a AKT vai estimular o crescimento da célula. Está aí. A AKT vai ativar uma proteína chamada TOR. A TOR vai inibir a degradação de proteína e, pelo contrário, vai estimular a síntese proteica. E isso faz a célula aumentar a sua massa, crescer. Para você ter uma ideia da importância disso, o fármaco anticâncer rapamicina age na TOR. Esse fármaco vai agir na tentativa de inativar a TOR e é um remédio usado contra o câncer. Vamos agora aos 2 últimos esquemas dessa aula, numa tentativa de resumir o que você aprendeu. Você viu que tem receptores acoplados a canais iônicos,
têm receptores acoplados à proteína G. Alguns deles regulam canais iônicos, outros ativam enzimas acoplados à membrana. Entre essas enzimas ativadas, a partir de receptores acoplados à proteína G, uma bem importante é a adenilato ciclase, que você sabe produz MP cíclico. Outra é a fosfolipase C, que aumenta os níveis de cálcio no citosol. Vimos também que tem receptores acoplados à enzima, os chamados RTKs. E o RTK costuma agir sobre uma proteína RAS. E tem RTK que também ativa uma PI3 sinase, que por sua vez ativa uma AKT. Foi isso que nós vimos até aqui. E agora, numa tentativa heróica de resumir tudo que nós vimos nessa aula, vamos dar uma olhada nisso aqui. Você tem ali um receptor do lado esquerdo em laranja, o receptor acoplado à proteína G, que ao receber um sinal ativa a proteína G, que pode ativar a enzima adenilato ciclase, que produz a MP cíclico, que ativa uma PKA. Ele também pode ativar uma proteína G, que age numa fosfolipase C. A fosfolipase C também pode ser ativada por uma RTK. A fosfolipase C, por sua vez, libera o inositol 1,4,5-trifosfato, o IP3, que aumenta os níveis de cálcio no citosol. O cálcio se liga principalmente à calmodulina, e a calmodulina aciona proteínas chamadas cancinases. Bom, quando o fosfolipídio de inositol é quebrado pela fosfolipase C, além de liberar o IP3, ele também libera o diacilglicerol, que junto com o cálcio age numa PKC. A RTK costuma também agir em proteínas RAS, ativando a RAS, que começa uma cascata de fosforilação, que nós vimos, em que uma vai fosforilando a outra e fosforilando outras proteínas. Nós vimos isso. E vimos que uma RTK também pode agir numa PI3 sinase, que vai fosforilar um fosfolipídio de inositol, que vai ativar uma proteína sinase, até nessa cascata chegar à ativação da AKT. E tudo isso aqui para, no final, alterar o comportamento celular. Pessoal, essa foi a aula de sinalização celular, que, como eu disse para vocês, é baseada nesse livro aqui, Os Fundamentos da Biologia Celular. Quando eu comecei essa aula, eu lhe disse, eu não tenho a mínima pretensão de tornar esse livro desnecessário. Se você quiser aprender em profundidade, terá que estudá-lo. Sem dúvida, eu devo estar chegando a 100 aulas aqui no YouTube. Essa foi a aula mais complexa que eu já fiz. Tudo bem? Mas o assunto é lindo. Até mais.